Olá, eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira. Quando escrevi esse trabalho, eu era doutoranda na Universidade Cruzeiro do Sul. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,55 m, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta. Eu estou aqui com a minha orientadora, que foi minha orientadora no doutorado, a professora Carmen. Por favor, professora. Olá, meu nome é Carmen Lúcia Costa Amaral, eu sou professora pesquisadora do Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e do e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul. A Universidade Cruzeiro do Sul ela está localizada no estado de São Paulo, no bairro da Liberdade. Minha área de atuação nesses cursos é a de Química. Eu sou uma mulher de cor clara, com cabelos castanhos e, assim como a Terezinha, tenho 1,55 m. A Terezinha, como ela falou anteriormente, na época que escrevemos esse trabalho, era minha aluna de doutorado. O nosso trabalho, ele é intitulado O uso de histórias em quadrinhos como recursos pedagógicos para a sistematização dos conhecimentos no ensino híbrido. O que nos levou a desenvolver esse trabalho? Ou melhor, por que escolhemos usar as histórias em quadrinhos como recurso pedagógico para a sistematização dos conhecimentos no ensino híbrido? Então, a Terezinha, ela vai explicar para vocês o porquê dessa escolha. É porque no ensino híbrido, para conciliar com os protocolos sanitários, né, professora? Devido à pandemia, teve muitos problemas com a prevenção da Covid-19, então as escolas que ainda estavam com o ensino remoto tiveram mais uma vez que se reorganizarem, né? Em São Paulo, o professor teve que desenvolver suas atividades seguindo o currículo em ação, que é o material da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que é o SEDUC. Esse material, ele determina, né, um material de apoio para ajudar os estudantes nas suas atividades. A introdução, né, professora? O Isso. currículo em ação é constituído por, ele tem várias situações de aprendizagens, e ao final de cada situação de aprendizagem, o professor utiliza a parte didática, que permite entender o quanto os alunos se apropriaram, né? Uma sistematização do trabalho, do tema estudado, são capazes de estabelecer, se eles são capazes de estabelecer as relações para utilizá-los na compreensão e adoção das atitudes pessoais e coletivas. Então, é muito importante a parte que fala quando você coloca uma primeira introdução, o desenvolvimento e, por último, a sistematização, para a gente poder entender como o aluno ele conseguiu abstrair aquele conhecimento. Entre outros recursos didáticos, está as histórias em quadrinhos. Então, você usa vários recursos para fazer essa sistematização. E uma delas, o que a gente usou foi o Histórias em Quadrinhos. Diante do exposto pela Terezinha, esse trabalho ele teve como objetivo investigar a possibilidade de sistematização da aprendizagem sobre alimentação saudável a partir da criação de histórias em quadrinhos pelos estudantes. As histórias em quadrinhos surgiram no jornal para abalar o pensamento linear dos literários. É produto da Revolução Industrial e da literatura, né, e passou posteriormente para o meio televisivo e depois para as escolas como estratégia de ensino. No Brasil, as primeiras experiências envolvendo as histórias em quadrinhos surgiram no final da década de 1960, com os trabalhos do professor José Marques de Mello, na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. O professor José Marques de Mello criou a primeira gibiteca. Durante alguns anos, essas histórias em quadrinhos elas ficaram quase que esquecidas. Entretanto, foi somente na década de 1990, com os PCNs, que recomendou seu uso na disciplina de língua portuguesa no ensino médio, com o propósito de despertar nos estudantes o gosto pela leitura, que as pesquisas envolvendo as HQ ganharam força. Se vai falar de alimentação saudável, é preciso entender o que acontece no Brasil com o grande número de agrotóxicos que são liberados. Muitas vezes o que é saudável para um não é saudável para outros, mas é importante colocar que quando falamos de alimentos, no caso do campo, na produção de hortaliças, a gente tem aí um grande número de agrotóxicos sendo utilizados, principalmente o glifosato.
e isso é prejudicial à saúde. E aí a gente pensou nesse trabalho com os alunos, já que a horta era um dos assuntos mais pesquisados no Google. A metodologia. A metodologia utilizada no nosso trabalho, tá? Nós usamos uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Participaram dessa pesquisa 32 alunos do ensino médio, 3 alunos do primeiro ano, 20 alunos do segundo ano e 9 do terceiro ano. Essa pesquisa ela foi desenvolvida numa escola pública estadual no interior de São Paulo. Para manter o sigilo nas identidades dos estudantes, optamos por representá-los por letras acompanhadas de números, por exemplo, A1, A2, até o A32, tá? E essa pesquisa ela foi desenvolvida de uma disciplina eletiva denominada Educação Ambiental. E para desenvolver esse trabalho, né, os alunos construíram, né, histórias em quadrinhos. Para isso, nós utilizamos o aplicativo Criador de Painéis em Quadrinhos. Esse aplicativo, ele possibilita criar, controlar personagens, controlar gestos e compartilhar as produções. E o resultado dessa parte das histórias em quadrinhos, nós temos aí com os dois amigos que os alunos construíram, né? Que muito assim, um que tinha uma horta orgânica e o outro que usava muito agrotóxico. E ele acreditava que por eles estarem bonitos, eles fossem alimentos saudáveis, que não causassem nenhum dano à alimentação. Mas aí o outro amigo colocou, conversou, mas aí o que a gente coloca? Que por Orlandi é que, na verdade, a nossa fala ela está impregnada de conceitos que a gente escuta na mídia e que acaba por incorporar isso na nossa fala, porque se usa muito agrotóxico de um outro, de vários produtores, e acaba incorporando isso na sua fala. E aí o que acontece é que os orgânicos também eles são determinam são mais caros, demoram mais tempo para se fazer uma produção e não é uma produção que tem um controle como o controle que eles fazem de pragas, que é o artificial por meio de elementos químicos que poluem, acaba matando os outros animais, ou, por exemplo, acabando com os insetos que fazem a polinização, como as abelhas. E aí o amigo consegue convencê-lo de que não é bom usar os agrotóxicos na horta dele. Né, professora? Legal isso, né? É interessante. E na HQ construída pelo aluno A3, eles conversam sobre também, né? E uma quer aprender mais sobre os alimentos orgânicos, né? Como que fazer uma horta, de que forma essa horta é interessante para ele. Então, ele coloca aí todo um sistema, né? De que. E ele fala do sistema para manter os orgânicos, como o selo. Então, ele dá uma aula de como o outro deve saber como fazer uma horta orgânica, né, professora? Ele dá até uma parte de É. legislação. E eu achei interessante porque eles colocam que essa parte é muito importante dentro desse contexto, saber qual alimento realmente ele é orgânico ou se ele não é, por exemplo, fruto de uma enganação, fake news, né? Então, isso mostra que eles prestaram bastante atenção nessa parte da legislação. Isso é um contexto diferenciado dentro dessa aprendizagem entre eles aí. E nessa atividade, né, a 5 e a 10, dá para ver que ele faz um folheto informativo, né, da importância do cultivo sem agrotóxico. Então, ele coloca os problemas causados pelos agrotóxicos. Então, ele faz um folhetinho e ele fala sempre que devemos optar por produtos orgânicos, pois além de bem mais saudáveis, são muito mais saborosos, e realmente é verdade. E o que a outra aluna coloca, ela coloca lá a importância do cultivo saudável sem agrotóxico. E ela faz uma piada, né? Que tem mais agrotóxico, né? Do que salada, né, professora? É engraçado que ela faz uma piada, né?
tem uma salada no meu agrotóxico. Quer dizer, a gente está comendo mais agrotóxico do que realmente o produto saudável, os minerais que necessitamos, não é? É, é muito interessante. E ainda a gente tem um vídeo que foi confeccionado pelo Estudante A20, quer dizer, eles ainda produziram vídeos é, falando, alertando sobre o uso dos agrotóxicos, colocando essa importância. Então, na verdade, apesar de eles estarem um pouco distantes no ensino híbrido, eles entenderam bem a importância de um consumo saudável sem os agrotóxicos, que são causadores de câncer, muitos, né, professora? O que a senhora É, acha? isso mesmo. Então, diante do que a Terezinha expôs, né, dos trabalhos apresentados pelos alunos, nós concluímos que a criação de histórias em quadrinhos, por meio de aplicativos, configura-se como um recurso digital viável e adequado para o desenvolvimento da etapa de sistematização do conhecimento, quando inserido na perspectiva do ensino híbrido, uma vez que facilita a compreensão do que está sendo estudado. Nessa pesquisa, foi possível evidenciar que a sua criação possibilitou aos alunos entenderem sobre os alimentos orgânicos e principalmente sobre o problema que estamos enfrentando com o uso exagerado dos agrotóxicos. Então, nós agradecemos a CAPES pela concessão da bolsa de doutorado da Terezinha e a Universidade Cruzeiro do Sul pela oportunidade de desenvolver essa pesquisa. E obrigada a todos. Obrigada a todos. Até uma próxima.